Bom, rapaziada, estamos mais uma vez ao vivo aqui na Twitch, tá? Hoje eu trouxe um convidado mais que especial aí, que eu já acompanho ele já há um bom tempo, que ele já faz mágica há um bom tempo também. É novo, mas está no mercado de mágica aí já tem um bom tempo e tem uma gama de informações para trocar com a gente. Hoje a gente está com Bernardo Sedlacek. E aí, galera, beleza? Obrigado por me chamar. É um prazer sempre. Beleza. Bernardo, você é do Rio de Janeiro, né? Eu sou do Rio de Janeiro, sim. Tá. Agora na quarentena você tá morando com alguém? Com quem? Ou Eu tô como é que morando com meu pai, tá? que é bem velho. É verdade, chuta quantos anos ele tem. Sei lá, uns 70. Não, eu falei bem velho, mais. Mais velho? Uns 80 então. Não, mais, eu falei bem velho. Puta merda. Não, quase 90 então. 93. Caraca, mano. Nossa. É bem velho Como a mesmo. senha do Wi-Fi é a data de nascimento dele, toda vez que eu vou botar eu fico, caraca, ele é muito velho, gente. Porque é 11 de 12 de 1926, aí eu fico 26, cara. Nossa. Ele é bem velho mesmo. E você é novo, né? Você tem 23, mais ou menos? Eu tenho 23, sim. Né? Sou o resto da safra. E você tem outros irmãos, então? Eu tenho. Meu pai casou 2 vezes, né? No primeiro casamento ele teve 4 filhos e no segundo ele teve 3. Eu sou o Caramba. último, obviamente, né? Aham. Sou. Eu ia fazer uma piada, mas acho que é melhor. Você que sabe. Pra ser um programa de família, isso aí. Olha, eu tô levando isso daqui como um papo, então se você quiser fazer a piada, fica tranquilo. Não se esqueça que vai ao ar, mas enfim. Não, a gente deixa passar essa. Então beleza. E agora me deu uma curiosidade. Você é o único da família que vai pra essa vertente de mágica ou tem mais alguém que é seu irmão, enfim, ou alguém da família que tem esse ramo pra você ter puxado isso pra você? Não, eu sou a única pessoa mesmo. Porém, contudo, entretanto, tem uma prima minha que mora no interior de São Paulo, Uhum. que ela fez música, que não é a mesma coisa que mágica, mas Tá. assim, já é mais pras artes. Uhum. Acho que ela chegou a abrir uma escola de música e tudo mais. E a minha irmã, agora recentemente, logo depois de mim, né, que acho que tem 27, 28, uma coisa assim, acho que 28. Ela nos últimos anos ela fez escola de circo e depois ela foi pro Highline, que é um slackline, só que tipo nas alturas, né? Slackline Que legal. aquelas cordinhas, aquela fita que você fica andando em cima. Uhum. Só que ela faz o Highline, que é tipo entre prédios, entre montanhas, umas coisas tipo. Tá. É tipo trapézio, mas na vida real, vamos dizer assim. Não exatamente trapézio, mas. Não é o trapézio que a galera andava nos circos e tal? Não, é uma fita que botam Entendi. assim, e aí você vai andando de um lugar pro outro, né? Tá. Entendi. É engraçado, porque de longe você olha e parece que as pessoas estão voando, aí você chega mais perto, já começa a ficar menos impressionante, mas aí quando você vai tentar fazer, já volta a ser impressionante. Até porque são de prédios em prédios, né? Pois é. Mas aí ela começou a fazer isso há alguns anos, só há uns 6 anos, talvez. E eu tô na mágica já há um pouco mais tempo, eu tô na mágica há 15. Por aí. Caramba, bastante tempo também, né? É engraçado, eu tô conversando com algumas pessoas que começaram na mágica e que começaram muito novos, né? Eu conversei com o Ben Ludmer, o episódio passado eu conversei com ele, começou com 3 anos, né? Então, muito novo. O Antônio também, o Antônio Bourgeois, eu conversei com ele também começou muito cedo. E eu tô vendo que é uma vertente que a galera começa bem cedo também, né? O Antônio começou com quanto? Com 10, talvez? Eu acho que 8 anos. 8? 8 ou 9, É verdade, ele não é maior de idade ainda. Não, ele tem 17. O que é impressionante, cara. É uma coisa que eu me surpreendo cada vez que eu ouço, tá? Ele tem 17 anos e ele é sensacional. Mas. Eu comecei quando eu tinha 7 para 8, né? Uhum. E. Eu achava que eu tinha começado com 8, até que uma professora minha de um outro colégio, que foi tipo quando eu tinha 7 anos que eu saí de lá, ela falou: Não, você já fazia mágica lá na minha turma. Aí eu fiquei tipo: então tá bom. Então tá bom.
Da hora. Então foi um pouquinho antes do que eu imaginava. Você comentou daquela sua prima que tá na área de música também, e eu percebi não, né? Eu acompanho um pouco você também. Você é guitarrista, né? Guitarrista ou baixista, se eu não me engano? Sim, eu sou guitarrista e vocalista de uma banda, mas essa banda tá muito parada porque a gente tá sem baterista já há um tempo. Entendi. São umas músicas mais complicadas, aí é difícil achar um baterista que consiga tocar. E que vertente da música que é? É mais pro hard rock, enfim, é tipo Metallica, Megadeth, esse tipo de coisa assim. Entendi. Não, bacana. Você disse que iniciou na mágica com 7 anos, né? E nessa época você começou a procurar e ver alguma coisa pra fazer. Acho que você não sabia muito, né? Mas, assim, como que você iniciou e como que você viu que aquilo era uma coisa que você gostava bastante, né? Provavelmente não foi com 7, mas foi um pouco mais pra frente. Não, na verdade eu comecei na mágica tecnicamente antes dos 7. Eu comecei quando eu tinha talvez uns 4 ou 5. Uhum. Porque acho que a minha tia, ela me deu uma caixa de mágica, por exemplo, kit de mágica. Uhum. Só que era aqueles kits bem, bem ruim, assim, tipo, bem ruim. E aí eu aprendi tudo e falei, legal, mas também nada demais, porque eu acho que isso aqui é meio ruim. E eu só tinha um efeito dentro daquela caixa de mágica que eu achei legal. Uhum. Que era, eu não sei como é que chama, na verdade, até hoje. Mas basicamente tinham 6 cartas, 6 cartas com números de 1 a 60, e aí você entregava para a pessoa, pedia para a pessoa pensar em um número de 1 a 60 e te entregar as que tem o número dela. Aí a pessoa te entregava e você falava, pensa no número 32, e aí era o número certo. Né? Ah, tá, entendi. E aí, claro, esse efeito, ele, até se você pensar hoje em dia, ele é um efeito bom até. Não é um efeito ruim. Eu conheço uma adaptação dele, né, que é com animais, né? Você dá uma carta com 15 animais e aí você sabe depois qual que é o animal que a pessoa escolheu. Sim. Eu acho que, inclusive, esse pau dos animais eu tenho em algum lugar. Eu também. Mas aí eu só fiquei fazendo durante, acho que 2, 3 meses, talvez. Só essa mágica, porque todas as outras eu achava meio ruim e falava, não. E aí eu parei de fazer mágica durante mais um tempo. E, na verdade, antes de eu querer ser mágico, até então, antes de eu receber a caixa de mágica e até depois, eu queria, na verdade, ser cantor. Eu cheguei até a cantar em alguns CDs de umas pessoas lá famosas que eu não sei quem eram. Eles eram famosos, mas... Eu me lembro de algumas músicas específicas lá. Acho que cantei no CD... Não foi no da Xuxa, foi... Não sei, de algumas pessoas... Da Eliana, esse pá. Não sei. Enfim. E aí, depois disso, quando eu tinha lá para os 7 anos, a minha melhor amiga, ela me deu uma mágica de presente e ela me mostrou onde é que ficava uma loja de mágica, que era Magic Up, né? Ficava no Botafogo Pra Shopping, que é do Rio de Janeiro, vai saber, que é o Escada Shopping. E aí, eu descobri que tinha lá, então eu comecei a falar, que interessante. E aí, como eu tinha mais coisa para ir ver, eu passava sempre lá, porque era relativamente perto da minha casa. E ali eu comecei a nunca deixar essa vontade de saber mais de mágica passar. Né? Que legal. Então porque já foi... Eu acho... Desculpa, só te cortar. Então já foi de bem novo já, né? Tipo, desde os 7 você já viu que aquilo era uma coisa que você gostava bastante. Sim, claro. E aí, claro, quando eu ia lá pra loja de mágica, se eu não tivesse aquela loja de mágica, se eu tivesse aquela mágica, eu provavelmente ia ter deixado a mágica, porque eu não ia estar preenchendo a minha, entre aspas, necessidade intelectual, né? Intelectual porque eu tinha 7 anos. Então, assim, eu ia olhar aquilo, ia fazer só aquilo e um momento ia ficar chato. Mas por causa daquela loja de mágica, eu comecei a aprender outras coisas e acabei virando amigo das pessoas que trabalhavam lá, porque eu era, sei lá, eu tinha 7 ou 8 anos e eu fazia mágica direitinho, então eles deixavam eu fazer mágica para as outras pessoas e as pessoas viam que eu era criança e falavam, eu vou comprar para meu filho que então se ele consegue fazer também. Caramba, que legal. E aí eu comecei em algum momento a ganhar 10% de desconto em tudo que eu comprava. Também ficar vendo os manuais de instruções das outras coisas. E aí foi um momento muito bom. Já era patrocinado desde criança. Pois é. Interessante, cara. E hoje o seu caminho na mágica que você determina o que você faz é excepcionalmente cartomagia? Ou não?
Sim e não, é porque sim quando é profissionalmente, Aham. mas quando eu vou fazer mágica pros amigos, às vezes eu faço mágica com moeda, às vezes eu faço mágica com guardanapo, alguma coisa do gênero. Então, É sempre ainda importante. assim, É ainda assim eu consigo, por exemplo, fazer mágica com moeda, fazer ok, né? Tipo, a moeda some, ela fica invisível, você consegue ver até o último segundo, só que eu faço é assim. Aqui tá um ângulo meio ruim porque o computador tá pra baixo, mas se eu faço assim a moeda cai. Ai, Não, interessante. E é sempre importante, né? Eu já conversei com bastante mágicos que, além da área que é o que você mais gosta, você tem que conhecer todos os caminhos ali da mágica, todas as vertentes, né? eu acho que não só conhecer, mas também estudar, né? Porque muita gente começa, aprende várias partes da mágica e depois disso foca em uma e esquece das outras. Mas eu acho Uhum. que você sempre tem que continuar estudando todas as partes da mágica, porque isso não só vai te abrir novos caminhos mentais para você chegar em efeitos diferentes e poder sair fora da caixa, Uhum. mas também é bom para você, por questão de conhecimento, de conversar com outros mágicos e às vezes, se você não soubesse falar sobre mágica com moeda, por exemplo, você não entenderia muitas teorias que poderiam se aplicar a outras coisas, conversando com outros mágicos, né? Entendi. Então, Então, eu acho que é sempre bom por esses motivos. Eu acho que isso te abre novas portas para você pensar. Então, tem várias coisas com cartas que eu criei que talvez vieram de alguma ideia que não tinha nada a ver com cartas, né? Que era, sei lá, uma mágica para crianças que tinha esse método específico que me inspirou a fazer isso, ou uhum. talvez uma mágica de palco que por causa daquele detalhezinho me inspirou a criar. Então, eu acho que é sempre importante todo mundo sempre estudar tudo. Claro que tem sempre um focozinho a mais em cartomagia, no meu caso, Uhum. porque é o que eu faço, mas eu nunca vou deixar de estudar as outras coisas também. Sim, é bem importante. Eu percebi isso, assim. Eu faço mágica há muito tempo, mas eu não sou um estudioso da mágica ainda, né? Eu percebi que eu preciso realmente estudar muito mais na área de mágica do que eu já sei hoje em dia. Infelizmente, eu ainda não tenho o conhecimento de inglês, que é uma coisa que eu percebi que é bem importante. Então, Sim. com certeza, mais pra frente vamos entrar Mas você, nessa mas parte. você fala espanhol ou não? Você entende espanhol? Entendo mais ou menos, mas é aquele portunhol, sabe? Mas Aham. eu entendo bastante. Porque espanhol, para quem está assistindo, é bom saber que se você quer fazer mágica e você quer ser muito, muito bom, é de suma importância de que você saiba espanhol ou inglês ou os dois. Melhor se for os dois, claro. Uhum, Porque, claro, vocês já devem ter percebido que não tem quase material nenhum em português. E os materiais que tem, eles são muito básicos. Eles não tem nada teórico, exceto o livro do Guilherme Ávila, né, que é muito bom, inclusive. Mas em geral não tem nada muito teórico, não tem nada falando sobre psicologia, só tem os efeitos mais básicos com apresentações já que a gente já conhece de muito tempo. uhum. Quando lá fora, que na verdade tem a maioria de tudo que está publicado na mágica em inglês ou espanhol. Então, E por pegando favor. pegando esse caminho, né, que você falou que a mágica é muito mais visada e muito mais conhecida lá fora, por que você acha que aqui no Brasil isso não ainda se dissipou assim dessa forma? É, então, é que na verdade isso é uma pergunta um pouco mais complexa do que as pessoas acham em geral. Uhum, Porque não é só culpa do Brasil, mas também os outros países, eles também têm muita influência nisso, né? A princípio, primeiro tem o problema geográfico do Brasil, né? O Brasil, ele é um país grande, uhum, que fica na América do Sul, que é um lugar que já, em geral, exceto a Argentina, não tem uma cultura mágica muito boa. Então, se a gente quisesse conhecimentos de fora e comprar produtos sei lá, 50 anos atrás, a gente tinha que ir para outro país ou encomendar de outro país, que era muito mais complicado, porque tinha que enviar carta e tudo mais. Então, já pela parte geográfica do Brasil, de ele ser distante de todo o resto do mundo, isso uhum, já é uma coisa ruim, né, que nunca favoreceu. Mas também o fato do Brasil ser tão grande e as cidades serem tipo como se fossem países até, de tão distantes uma das outras, aham, é, isso também é uma coisa que dificultou a gente ter um encontro de mágicos decente, né? Tanto que o primeiro associação de mágica que teve foi aqui no Rio de Janeiro, que
não tem, acho que tem 60 e pouquinhos anos. E logo depois, em São Paulo, no ano seguinte, criaram a MSP. Então, isso há 60 e poucos anos, quando na verdade 60 e poucos anos em outros países que eram menores e por isso eles tinham mais gente ali perto interessadas em mágica, existia já a associação há 100 anos, há muito mais tempo, e que já estavam ali se reunindo toda semana ou todo mês, enfim, e discutindo isso. E também, claro, pelo fato dessa escassez ser muito grande de material, os mágicos eles também tinham uma coisa a mais de quero proteger os meus próprios segredos. Então eles não compartilhavam tanto com as outras pessoas esse conhecimento. E claro, isso ajudou a ser bem lento esse processo de aprendizagem de todos os mágicos. E claro, aí também a gente tem o fato de a cultura no Brasil não ser uma coisa que as pessoas gostam muito. Quer dizer, não que gostam, mas não é uma coisa que as pessoas investam dinheiro, pagam muito dinheiro assim. e gostam de incentivar. Não é, infelizmente a cultura no Brasil não é essas coisas. E aí, claro, também acho que tudo isso, se você começar a ver nos outros lugares do mundo, por exemplo, Estados Unidos, Espanha, Ásia, tipo, sei lá, China e Argentina, que são alguns lugares com as melhores mágicas do mundo, a Argentina teve uma sorte absurda, né? Porque existia um mágico chamado Fu Manchu, que era como se fosse o David Copperfield da época, né? Extremamente conhecido. E aí ele terminou a última turnê mundial dele. E aí o que ele fez? Ele foi para a Argentina e abriu uma escola de mágica lá. Então, imagina o melhor mágico do mundo, o mais conhecido, né? O David Copperfield chegar na sua cidade, que é em Buenos Aires, e abrir uma escola de mágica. E ele era de que país? O Fu Manchu, ele na verdade ele era inglês. E aí ele gostava muito da Argentina, então ele acabou morando muito tempo da Argentina e foi para lá, para Buenos Aires. E Buenos Aires também, se você parar para pensar, mesmo a Argentina sendo também grande relativamente, a maioria das pessoas da Argentina ficam em Buenos Aires. A maioria, sem sombra de dúvidas. Sim. 80% da população, talvez. E isso também, o fato de ter tanta gente em um lugar só, fez também terem mais mágicos interessados e terem encontros de mágicos melhores, né? Aí Estados Unidos a gente tem Las Vegas, que influenciou muito toda a área de entretenimento no mundo, e por causa disso, claro, os mágicos ficaram mais famosos. Começou a vir o Siegfried and Roy, e depois disso David Copperfield e vários outros mágicos muito famosos, e isso acabou aumentando a cultura estadunidense para isso, que eu não gosto de falar americano porque americanos somos todos, né? Exato. E aí isso foi um marco muito grande. Depois disso teve a abertura do Magic Castle lá em Los Angeles, que é relativamente perto lá de Las Vegas, e enfim, e isso claro, teve uma força muito grande para as pessoas poderem conhecer mais mágicos e terem uma abertura maior a livros de mágicas e fitas em VHS naquela época, né? E claro, isso também foi ótimo, e isso influenciou basicamente a mágica estadunidense. Entendi. E claro, também tem... perdão, eu ia falar da Espanha agora. Não, pode falar. E da Espanha, que na verdade que eu acho que é o mais importante de todos, deixa eu ver, em 63, eles abriram uma coisa chamada Escola Mágica de Madrid, que na verdade não era uma escola, era só um grupo de estudos em que vários dos melhores mágicos da Espanha, como o Tamariz, o Ascânio, o Pepe Caro, enfim, o Camilo Vázquez e vários outros mágicos, eles se juntaram e eles começaram a conversar entre si, fazer reuniões semanais para conversar puramente sobre mágica e estudar temas a fundo, e isso fez uma coisa maravilhosa na Espanha, que foi, primeiro de tudo, juntos eles eram, obviamente, muito melhores do que sozinhos, né? Eles conseguiam ter acesso mais ao material, conseguiam discutir sobre coisas e talvez criar coisas que jamais conseguiriam criar sozinhos. E também essa coisa de estudar de verdade, que não é só você chegar numa reunião, ver os caras fazendo mágica e ir embora, é você realmente estudar e falar, não, agora o tema vai ser
a gente vai estudar sobre o Ascanio Spread. Por que o Ascanio Spread é tão bom? Como você pode usar de maneiras diferentes e como que você pode fazer ficar mais natural? Por que eu faço assim e a outra pessoa talvez faz de outra maneira, faz talvez assim? Enfim, tudo isso fez as pessoas eles entenderem com mais profundidade e por causa disso, claro, serem melhores mágicos. E pelo fato deles serem melhores mágicos, eles foram chamados no mundo inteiro convidados para congressos e tudo mais. E lá eles aprendiam coisas também e voltavam com essas coisas para aquele núcleozinho ali e eles compartilhavam entre si e isso tipo aumentando o nível de uma maneira absurda, né? Então aí também teve o Tamariz indo para televisão, que foi uma coisa maravilhosa porque como ele era um mágico, ainda é, né? Como ele é um mágico absurdamente bom, as pessoas também tinham em quem se espelhar, porque eu acho que talvez esse seja o maior problema, né? As pessoas que começam hoje na mágica no Brasil, elas falam quem que eu tenho para me espelhar? Quem que é famoso no Brasil de verdade e é bom? Tipo, não tem uma pessoa, né? E esse, na verdade, inclusive, foi meu problema até 2010. Porque em 2010, especificamente, que eu conheci a mágica espanhola e aquele foi um momento, assim, divisor de água, porque eu achava que eu já era muito bom, que eu era melhor que todo mundo, né? Que tinha aquela coisa lá de você ser mais jovem, você tem essas coisas. E aí, quando eu conheci o Dani, eu vi que tinha um nível totalmente diferente que eu podia chegar. E aí ele começou uma busca que me levou a muitos outros lugares. E com certeza eu não sou nada se não fosse esse dia específico que eu descobri que tinha um nível maior. Então, aí, claro, o Tamariz também, ele em 74, no ano seguinte, ele criou o Escorial, que é as Jornadas de Cartomágica do Escorial, que é um grupo de estudos, mas só sobre cartomagia, né? Não sobre mágica em geral. E isso foi ótimo também, porque vários mágicos do mundo inteiro iam até lá para conversar sobre temas específicos. E isso, claro, ajudou muitíssimo a criar não só mágicos muito bons na Espanha, mas também levar esse conhecimento a outros países ali na Europa, talvez nos Estados Unidos em alguns lugares, na Argentina também, que claro, viraram essas referências para as pessoas que estão começando. Então, eu acho que a mágica espanhola foi a que mais teve força no mundo inteiro e a que mais influenciou o mundo inteiro para bem, né? Então, mais por isso. Entendi. Você acha que poderia acontecer, não hoje em dia, mas daqui a alguns anos, algo desse gênero? De você ter vários mágicos brasileiros que se juntam e trocam ideia dessa mesma forma que tinha lá fora? Então, na verdade já acontece. Eu comecei a organizar as jornadas mágicas, que não é só sobre cartomagia, né? Porque também a gente não tem tantos mágicos cartomagos no Brasil. Ela é sobre mágica em geral, mais focado em mágica de perto, mas a gente fala sobre qualquer tipo de tema, né? E eu já faço esse evento há, talvez, acho que 5 anos, alguma coisa assim. Caramba! E aí vários dos melhores mágicos do Brasil, eles vêm e se juntam aqui no Rio, porque quem organiza sou eu, então é um pouco complicado de organizar alguma coisa fora, porque eu preciso ver lugar pra gente ficar. Também, a gente também não quer que seja uma coisa de cada um fique em um lugar e a gente se encontra em algum outro lugar, não. Tem que ser alguma coisa mais da gente ficar no mesmo lugar e ter todo esse tempo juntos para poder debater, porque são só 3 dias, né? Então, eu lembro que acho que o tema do ano passado foi Akan e só sobre... Não, desculpa, do ano retrasado foi Akan e só sobre Akan eu fiquei falando sobre umas 8 horas. Caramba! Então, eram 3, 4 temas, então se as pessoas fossem para algum outro lugar, ia ser complicadíssimo de manter isso, né? Então eu tenho tentado fazer isso e você já tem visto talvez algumas dessas pessoas como sendo já umas referências, né? Por exemplo, Daniel Prado, ele é uma referência. O Léo Macedo também é uma referência, a gente tem o Gui Antônio e vários outros mágicos que se você for ver e conhecer o trabalho deles, você vai falar, caraca, é realmente bom e então quer dizer que eu posso chegar ali, né? Então e isso é bom justamente para criar essas referências. Mas sim, já existe. Não, que bom, e assim, eu sinceramente não conhecia, né? Eu não sabia que já existia essa conversa entre essas pessoas, né? Mas que bom que continua acontecendo e espero que mais pra frente evolua a ser conhecido o fato de eles estarem todos juntos e que melhore a mágica brasileira sempre, porque
vai ser sempre melhor Sim, pra gente, né? com certeza, é isso que a gente espera. Mas é interessante também que se você já vê algum impacto mínimo das jornadas, o fato de se você pegar pessoas que, sei lá, 5 anos atrás, as pessoas quase não queriam estudar livros e agora já tem um interesse bem maior pelos livros. Uhum. Isso é uma coisa que está sendo ótima, né? Porque muitas pessoas acham que livro é muito chato e tudo mais, mas na verdade o livro é uma maneira de você, primeiro que para você encontrar sua própria persona é uma coisa que já é muito difícil. Uhum. Quando você lê um livro, você precisa entender aquele efeito da sua própria maneira. Você não vê a pessoa fazendo aquilo, Uhum. então você não tende a copiar a pessoa. Então você precisa criar a sua própria maneira de fazer aquele efeito. E isso é muito bom porque você começa a entender qual é a sua própria persona muito antes do que se você estivesse só assistindo DVDs, né? Porque DVD você tende a copiar as pessoas. Você copia o Bill Malone fazendo aquilo, depois você copia o Danny Ortiz fazendo aquele outro efeito, depois você combina aquelas outras pessoas. E isso é ruim porque é difícil de você entender qual que é a sua própria persona quando você copia várias outras. E os livros eles são muito bons justamente porque você precisa entender aquilo da sua própria maneira e fazer da sua própria maneira dando a sua própria apresentação, né? Uhum. Então, sempre que vocês forem se perguntar se vocês devem estudar entre DVDs e livros, DVD é ótimo para você aprender talvez técnicas e talvez para você entender como as pessoas fazem, mas livro é uma coisa que vocês jamais podem deixar de lado porque ele é muito melhor para você a longo prazo. Uhum. Entendi. Você disse que, falando do Dani D'Ortiz, o Rota Marisa e tudo mais, você chegou a conhecer o Dani, né? Você chegou a fazer um projeto com ele, não? Sim, sim. Eu conheci o Dani, na verdade, em 2010, que foi aquele momento mágico que eu falei que eu conheci a escola espanhola. Uhum. E foi num congresso de mágica aqui no Rio, inclusive. E aí, em 2014, eu comecei a virar amigo dele. Em 2015, eu fui até a Espanha lá para encontrar com ele. E depois a gente foi pro Mundial juntos, o FISM. E aí, em 2016, ele me convidou para trabalhar para ele lá na Espanha durante 3 meses. Uhum. E quase 3 meses, né? Foram 81 dias. E aí eu estava mais na parte criativa e também na parte de pesquisa sobretudo sobre DVD Lap, mas também sobre outras coisas. E foi bem legal passar todos esses dias com uma das pessoas que eu mais admiro e poder não só ensinar, mas também aprender com ele. Cara, muito interessante. Eu acompanho o trabalho dele já tem um tempo. É o que eu mais gosto de fazer, cartomagia, né? Eu sei que precisamos estudar outras coisas, mas eu vejo ele como um dos pilares, assim, ele, Juan Tamariz e tudo mais, né? Sim, claro. É maravilhoso. Como é que foi esse tempo de quarentena? Só voltando um pouco mais, né? Você, agora, antes da quarentena começar, você trabalhava de que forma? Como que você fazia a divulgação dos seus trabalhos? Era aqui no Brasil? Era lá fora? Como é que é? Em geral, na maioria das vezes que eu estava trabalhando, era viajando. Então eu ia para fora, eu ia para outros países e às vezes para outros estados da conferência, às vezes. Mas em outros países eu fazia conferências ou me apresentava em teatros ou às vezes numa sessão menor para 40, 50 pessoas, que é o meu preferido, na verdade. Uhum. E às vezes aparecia em galas, né? Fazia uma apresentação de 15 minutos, 10 minutos só, no congresso de mágica. E é isso, né? Eu trabalhei a maioria do tempo fazendo isso, né? Viajando mais do que eu ficava aqui no Brasil, eu estava viajando. E isso foi ótimo porque eu conheci outras pessoas e também aprendi com várias outras pessoas culturas diferentes e mágicas de tipos diferentes. Uhum. E consegui bater ideias e conhecer várias das pessoas que eu admiro muitíssimo. E claro, de vez em quando eu fazia algum show aqui no Rio, mas em geral eu não tava. Então quando me ligavam, eu falava, Bernardo, eu quero muito show seu. Eu falava, eu tô viajando. Nessa época não dá. O seu público então é mais voltado para o público fora do Brasil? Ou lá Sim. Fora você fazia alguma coisa em português? Mais ou menos, sim e não, na verdade. O público tanto faz qual é, mas eu trabalhava mais fora do Brasil, então acabava que eram mais pessoas de fora. Uhum. E aí era uma mistura entre mágicos e leigos, porque pra mim tanto faz fazer mágica pra mágicos, fazer mágica pra leigos, é quase a mesma coisa. Então, uhum. E funcionava bem pros dois. E nesse processo de quarentena, como que foi pra você? Você teve que cancelar alguma coisa? Você teve que fazer alguma coisa pela internet, sei lá? Eu cancelei muita coisa. Todas as viagens que eu tinha marcado para esse ano foram canceladas.
Já tava com a agenda completa, já? Hã? Já tava com a agenda completa? Não completa, mas assim, mas já tava muita coisa já feita. Eu tinha um tour de conferência para fazer nos Estados Unidos, e depois eu ia para as 4F, depois eu ia para o Canadá para o FISM Norte América, que era uma das atrações. Caramba. E aí depois disso eu ia voltar para o Brasil, aí ia ter um congresso de mágica aqui. Depois disso, não, peraí, perdão, ia na verdade começar com Flasoma primeiro, em abril. Depois disso, eu ia voltar para o Rio para as jornadas, que iam ser entre o Flasoma. Antes de você completar, qual que é a diferença entre o FISM é o internacional, e qual que é a diferença do Flasoma? O Flasoma é América do Sul ou não? Então, o Flasoma, ele é o FISM da América do Sul, tá. Esse FISM que eu tô falando é o FISM da América do Norte. Mas esses são os continentais, né? Cada continente tem um. Tem o FISM da Europa, tem o FISM da Ásia. E aí, claro, esses congressos sempre ocorrem mais ou menos na mesma época, né? Sempre no ano anterior ao FISM, o Mundial. Tá. Ou talvez, raramente acontecem 2 anos antes, mas em geral é 1 ano antes do Mundial. E aí é isso. e aí tinha o Flasoma, que eu precisava ir. Depois disso tinha as jornadas. Depois disso tinha o FISM Norte América logo seguido, assim, eu não tinha nem tempo de respirar. E aí depois disso começava o tour tinha as 4F, depois o tour, depois o FISM Norte América, terminar o tour depois disso. E aí voltar para o Brasil, isso já no final de maio, para o meu aniversário. E aí depois disso tinha uns congressos aleatórios e também umas viagens para a Argentina, para alguns outros lugares. Depois disso, já mais para o final do ano, porque normalmente eu faço 2 viagens grandes por ano, né? Que é uma para a América do Norte e afins, e a outra para a Europa e afins também. E aí agora no final do ano eu iria para a Europa, eu deveria estar lá agora, fazendo tour de conferências em alguns lugares, indo para o Escorial e foi tudo desmarcado. Mas alguns deles de projeto que você tinha próprio, vamos dizer assim, você conseguiu fazer isso virtual ou marcou alguma coisa virtual ou não? Na verdade não. Eu cheguei a fazer conferências virtuais ali, eu fiz acho que 3 conferências, mas só pro pessoal aqui do Brasil. Uma foi pro Fenoma, o outro foi para o The Mystery, e aí eu fiz uma outra conferência também para os mágicos lá de Santa Catarina, se não me falha a memória. O Fenoma era do Nordeste, né? Ou não? Sim, o Fenoma é do Nordeste, lá de Fortaleza. Mas vão pessoas do Nordeste inteiro para lá. E foi isso. Na verdade, eu não fiz mais nada em questão de trabalho além disso. Esse tempo todo eu fiquei só tentando criar coisas e pensar no meu show, porque eu já estava desde o ano passado já pensando, e agora só deve ficar pronto no final de 2021, talvez. Entendi. Porque você tava com um projeto aí pra criar um show próprio e maior, assim, vamos dizer? Porque na verdade ele é um show ambicioso, né? Normalmente eu criava um show, mas não era tão ambicioso quanto esse. Esse, na verdade, é um show que eu pretendo fazer uma temporada no Rio de Janeiro e uma temporada em São Paulo. E eles são para, sei lá, 35 pessoas, mais ou menos. Ainda não sei exatamente quantas pessoas, mas alguma coisa assim, que pra mim é o melhor tipo de público, que é quando eu consigo transmitir mais a sensação de mágica e as pessoas têm as melhores reações. E tem um controle maior, né, sobre o público, eu acho. O controle em si nem é tão difícil assim. O problema é que quando você tem mais gente do que isso, você começa a ter que usar outras maneiras, porque fica mais difícil das pessoas ouvirem, porque tem mais gente, né? Então tem algumas pessoas que não ouvem, não escutam tão bem. Então, talvez eu precise usar microfone, o microfone já tira toda aquela naturalidade da voz e passa a ser uma coisa mais robótica, que também atrapalha muito. Também a maneira como as cadeiras estão distribuídas, porque em teatros, em geral, as cadeiras elas não são da maneira que deveriam ser perfeitas para mim. Elas são uma do lado da outra, quando para mim elas deveriam estar levemente inclinadas, com o pé da cadeira próximo do outro, para as pessoas ficarem juntas e terem mais essa força em grupo maior, né? Isso dá uma ligação maior. Então, para mim, acho que 35 pessoas é o ideal, porque não tem nenhum problema desse de ter que falar através de microfones, as pessoas entendem bem, tem uma quantidade boa o suficiente, eu consigo ajeitar as cadeiras da maneira perfeita para as pessoas terem aquele sentimento mais forte.
E claro, ele é um projeto ambicioso porque num país que as pessoas não têm cultura de pagar R$ 30, R$ 20 para assistir um show, eu tô querendo cobrar, sei lá, 200, 250 por pessoa para assistirem. E também não só isso, mas claro, não é só, vou fazer o meu show e cobrar R$ 250 por pessoa. Não, também eu vou pensar nisso muito mais a fundo, investir muito dinheiro nisso, e para que seja uma coisa que não só vale a pena, mas que seja que as pessoas talvez pagassem até R$ 500 para assistir, de tão bom que é. Então, tem todo um tipo de pensamento, porque não só nessa parte comercial, de ser uma experiência, de ter várias coisas diferentes acontecendo que nunca as pessoas presenciaram antes, mas também de ser um estilo de mágica diferente, que é o que eu chamaria de mágica quase filosófica, é um pouco difícil de falar sobre, mas é um tipo de mágica que existe uma filosofia por trás dela, de causar sentimentos que você nunca sentiu antes, ou fazer você reflexionar sobre coisas que você nunca pensou antes, mas que ao mesmo tempo não fosse aquele tipo de mágica que você começa a falar, eu tenho 5 cartas, e essas 5 cartas representam, não tem nada disso, né? Representam de quando eu era criança, ou então representam os dias. Realmente eu continuo fazendo a mágica só pela mágica, mas ao mesmo tempo tem todo um pensamento mais profundo por trás que causa toda essa sensação diferente. E é muito difícil de explicar isso quando você não está aqui na minha frente, porque eu não posso mostrar nada. É um projeto que está em andamento ainda, né? Sim, claro. E aí, claro, eu já tenho pensado nisso já há algum tempo, e pela primeira vez eu também pedi ajuda de alguns dos melhores mágicos do mundo, por exemplo, Michael Weber, o Hernán Macanho lá da Argentina, o Miguel Ángel Rea da Espanha, não só o Rea, mas também uma galera da Espanha, o Ricardo Arada aqui do Brasil, e vários desses mestres que vão estar me ajudando, o Malherbe também, que é de São Paulo, inclusive. Enfim, e todas as pessoas, pela primeira vez eu vou estar trabalhando em conjunto, mesmo que, claro, a princípio eu esteja criando o show sozinho, mas depois disso eu vou ter a ajuda deles mais na parte estrutural, na parte do que deveria sentir melhor, enfim. E por isso, inclusive, que... Não, pode falar. Tá, inclusive por isso que, na verdade, esse show só vai ficar pronto lá no final de 2021, porque muitas das pessoas não moram no Brasil, e eu vou encontrar com elas uma a uma para poder conversar sobre isso. Então, por causa dessas viagens que foram adiadas, agora é só no ano que vem. Entendi. E você quer fazer isso como um show e não uma conferência, né? Sim, isso é um show para leigo, né? Então, claro que vão ter mágicos que vão acabar indo assistir, mas é um show para leigos, e claro que para mim tem que ser uma coisa tão bem pensada que além de criar todas essas sensações, nos leigos também cria nos mágicos, né? Interessante. E hoje as suas inspirações na mágica, eu acredito que tenha uma vertente maior para o lado da cartomagia, mas você tem outros mágicos que você se espelha na parte de psicologia da mágica, estudo da mágica e tudo mais? Ou tem muita gente. Inclusive, uma coisa que eu acho que todo mundo deveria fazer é anotar os mágicos que vocês gostam, que vocês se espelham, que vocês falam, cara, esse cara é muito bom. Por exemplo, eu vou mostrar a minha lista aqui. Se você puder depois me mandar, eu vou colocar na descrição esses mágicos pra galera ver, sei lá, algum vídeo dele fazendo alguma coisa, sei lá, algo do tipo. Claro. Gente, cadê essa lista? É em algum lugar aqui. Deixa eu procurar Tony Chain, talvez aqui. Enfim, o que eu acho que todo mundo deveria fazer... Achei a lista. Vocês escreverem o nome dos mágicos que vocês querem, que vocês se espelham, e depois você tentar entender o que você se espelha nele. Por exemplo, David Williamson, por que eu me espelho no David Williamson de certa forma? O que eu olho pra ele e falo, caralho, essa parte é muito foda. Além de todo o resto, né? Mas a parte principal. O David Williamson, ele é muito engraçado. Em qualquer coisa que ele faz, ele é absurdamente engraçado. Ele consegue criar comédia em qualquer situação de uma maneira muito interessante. O Bebel, se você parar pra olhar, ele é um alienígena, né? Ele é tipo um alien, né? É bizarro as coisas que ele faz e toda essa persona muito mística dele de estar com um cajadinho lá, tudo isso é uma coisa interessante. O Steve Forte, que na verdade não é nem mágico, ele é um gambler, né? Ele tem toda essa finesse. Como é que seria finesse em português?
destreza, vamos dizer assim, não? É que não é exatamente destreza, porque destreza qualquer pessoa pode ter, mas finesse é tipo anos e anos de prática naquele movimento para ter aquele Mais limpo detalhezinho. possível e É, mais... é difícil explicar, mas se vocês procurarem finesse no Google, vocês conseguem. Aí, por exemplo, o Ben Earl, porque a maneira que ele tá com as cartas não é uma maneira controlada de que você tá misturando as cartas assim e misturando elas assim, e passando as cartas sempre de uma maneira muito controlada. Ele é uma maneira mais descontrolada, que ele mistura as cartas assim, e as cartas acabam não voando, mas tem uma certa sloppiness. É difícil, tem umas palavras que não tem em português, tá ligado? Aí, claro, aí tem o Leonard Green por causa do caos, o Dani Tamariz por causa da parte psicológica, todo esse estudo deles, o Ozzy Wind por causa das sutilezas, o Armando por causa da parte filosófica e também da parte artística. Enfim, e cada uma dessas pessoas, que são muitas aqui, né, porque aqui são só algumas, né, são bastante pessoas, eu acho que é uma coisa boa para você também conseguir entender o que você quer, o que você gosta mais na mágica e o que você quer para você de cada uma dessas áreas e tentar melhorar cada uma dessas áreas, né? Então, isso é um exercício bom para vocês fazerem. Interessante. Não, eu não tenho essa prática, mas vou começar a anotar esses mágicos que eu me inspiro e que eu gosto das mágicas dele para poder seguir, que deve ser bem legal. Vai ajudar bastante. Lembrando que depois de você anotar o nome deles, você tem que anotar o porquê, qual é a coisa que você mais gosta neles. Sim. Também. E você tem alguns livros para indicar especificamente? Não precisa indicar muito, sei lá, 3, que você acha que todo mundo deveria conhecer, pelo menos um pouco, que você acha que é importante pra galera que tá não só começando, mas já tá na mágica há muito tempo, que não tem um estudo mais a fundo, mas que você indicaria aí pra galera? Então, essa é uma pergunta complicada, porque cada livro, ele talvez seja bom para uma parte específica do seu aprendizado, né? Então, se você for uma pessoa mais avançada, talvez aquele livro específico que eu cite não seja um livro tão bom. Mas para você, assim, o que para você teve algum livro específico, um só ou vários, que te inspiraram mais para você montar o que você é hoje? Não, então, sim, claro. Tiveram vários livros, cada um por algum motivo, que me inspiraram muito e que pra mim são livros maravilhosos. Por exemplo, eu vou citar alguns, não vou citar só 3 não, tá? A gente tem, claro, o livro da Tamariz, os 5 pontos mágicos, que 5 Points in Magic, não sei se você prefere em inglês, e os 5 pontos, ele na verdade, ele fala sobre como você se comportar em palco, né? Quando você está fazendo mágica para as pessoas, ele fala sobre a sua voz, sobre a sua olhada, sobre a conexão que você tem com o público, sobre a maneira que você está ali em questão de linguagem corporal, as suas mãos, enfim. Ele fala sobre tudo isso, que é ótimo para qualquer pessoa. Isso é uma coisa que é muito boa. Mas aí também a gente tem, por exemplo, o arco-íris mágico, que é um efeito só de teoria, e é teoria pesada, assim, é um livro pesado de se ler, mas que tem tanta coisa nele que é absurdo, assim, de você pensar que num livro só tem tudo isso. Mas isso, claro, as pessoas que estão começando agora, talvez não seja o melhor momento, porque você não vai conseguir processar tanta coisa assim dele. A gente tem também, claro, o Card College do Roberto Job, como é que é? O Gran Escuela Cartomágica, que é um espanhol, né, dele. É a mesma coisa, só que é um espanhol, outro em inglês. E lá você consegue entender vários dos princípios da mágica, e ele fala sobre vários tipos de mágica com cartas e todos os efeitos básicos, e é muito bom para você se você estiver começando, ou se você não tiver visto esse livro até agora, também é ótimo. A gente tem o Trabalhando em Casa do Dani, que ele fala sobre como você construir a sua sessão de mágica. A gente tem o Numismagia e Percepção do Miguel Ángel Gea, que é sobre a mágica com moedas e a percepção do público, fala sobre vários bugs mentais que a pessoa tem, sobre coisas de, por exemplo, a pessoa imaginar coisas que não estão acontecendo, enfim, é sobre a percepção mesmo. Existe também o livro do Rea também, Intenciones, que fala sobre alguns efeitos dele e as intenções que ele tinha ao construir esses efeitos, que é bom para você entender
como funciona cada um desses efeitos e não tratar a mágica só como efeito, mas tratar a mágica como algo a mais. Enfim, tem tantos e tantos livros que é difícil. A gente poderia ficar aqui 10 minutos, 20 minutos só falando desses livros, né? Não, mas Pois é. já... Mas eu acho que talvez seja interessante pensar o que eu penso sobre estudar, né? Quando você começa na mágica, a gente tem aquelas pessoas que primeiro, eu acho que todo mundo tem que passar por essas coisas necessariamente para você se tornar um mágico mais completo e um mágico melhor. Que é, quando você começa na mágica, você está sempre querendo aprender o máximo de mágicas possíveis. E isso é bom, porque você vai entendendo quais são as bases das mágicas. Tá. Depois disso, você vai começar a comprar mais coisas e começar a querer treinar coisas mais técnicas de querer fazer um second deal, ou talvez fazer um double turnover e, sei lá, e virar e jogar a carta pro ar e depois pegar as duas, ou qualquer coisa do gênero. Então você começa a virar mais esse move monkey, né, que é a pessoa mais aficionada em técnicas. Mas depois disso, quando você passa por essa parte, você começa a entender também que mágica não precisa ser só isso, você volta para aqueles efeitos anteriores, mas agora com entendimento a mais de métodos, de técnicas, e você começa a fazer coisas usando isso, né? Usando esse conhecimento que você tem. Depois disso, você vai entender um pouco mais que as técnicas mais difíceis não necessariamente são as melhores. Você vai começar a voltar a usar técnicas básicas como o double lift e talvez, não sei, um corte ao invés de um salto. Enfim, tudo isso vai depender do que você vai achar melhor naquele momento. E aí, claro, você também vai começar a entender que a mágica não é só aquilo, não só aqueles detalhes, também é mais a parte psicológica, né? Então, você vai entender primeiro que, claro, você pode estar usando gimmicks, ou você pode estar usando só habilidade com as mãos, ou você pode estar misturando os dois. Isso é uma coisa que você mesmo vai ter que escolher o que vai funcionar melhor com você. No meu caso, eu prefiro sempre usar mais a parte manipulativa, mas também, claro, eu nunca vou deixar um gimmick para trás se ele for perfeito para aquele momento, né? Então, e aí, claro, depois disso que você entende, que você escolhe isso, você também começa a entender a parte psicológica de cada efeito e os detalhes que formam aquele efeito muito melhor do que ele já era. Então aí eu acho que você, desde o começo, você começa a aprender efeitos, depois disso você aprende técnicas, você se concentra nas técnicas, depois você volta para o efeito, depois você entende que tem mais do que o efeito, e isso tudo vai fazendo de você um melhor mágico, né? E também, claro, quando você está aprendendo esses efeitos, não é só a cartomagia, não é só o mágico moedas, é um momento de você explorar o máximo possível de tudo, né? Então você aprender mágica de palco, aprender mágica de salão, mentalismo, mágica para crianças e tudo mais, porque isso tudo vai ajudar a definir o que você gosta mais como mágico, o que você gosta mais de apresentar, o que você se identifica mais, ao invés de ser um force meu de falar, não, cartomagia é melhor. Então, você vai entender mais tudo isso. Então, eu acho que agora é o momento de você pensar em qual desses estágios que você está e você ver qual é o próximo, porque isso vai te ajudar muito a você se tornar um mágico mais completo e possivelmente melhor, né? Porque conhecimento também nunca fez mal a ninguém. Com certeza. Isso não só na mágica, mas pra vida, né? Eu tô acompanhando aqui o chat na Twitch. O João, ele mandou uma mensagem aqui falando se você podia, ou se nós podíamos falar melhor sobre as associações de mágicos. Como que elas funcionam? Então, você quer falar um pouco ou eu falo? Não, pode complementar, acho que é melhor. Então tá bom. A gente tem algumas associações de mágica pelo Brasil. Nessas associações, os mágicos se juntam, às vezes semanalmente, às vezes a cada 2 semanas, às vezes a cada mês, às vezes a cada 2 meses, não sei, depende muito da associação. E lá eles normalmente se encontram e aí tem temas, as reuniões às vezes é um tema aberto, que as pessoas só chegam e começam a conversar entre si e fazer mágica e mostram mágicas ali. Às vezes tem o que eu chamo de venderência, que tem alguém que vai fazer uma conferência e aí só quer vender coisa, então faz os efeitos. Mas é interessante também porque você aprende como funciona cada coisa, mesmo você não comprando. A gente tem também mágicos que vão fazer conferências de verdade, que é sempre bom também assistir, conhecer outros mágicos e poder perguntar também as dúvidas que você tem e tudo mais. Tem aqueles efeitos, aquelas reuniões que tem temas,
E as pessoas falam, o tema de hoje vai ser sobre mágica para criança. Então, se você tiver mágica, alguma mágica para criança, vem para cá, faz, e a gente vai conversar sobre isso. E, enfim, e tem vários tipos de encontros, né? Uhum. Sempre costuma ser no mesmo lugar, em geral. Por exemplo, se você for do Rio de Janeiro, tem o CBI, que é o Círculo Brasileiro de Ilusionismo, que ele se encontrava sempre na Cinelândia. A gente tem a MSP, que é de São Paulo, Uhum. e eles se encontram sempre no teatro, que eu nunca lembro onde é que é, porque eu sou horrível. Então, vocês podem procurar as pessoas encarregadas nisso. Se vocês não souberem, vocês podem procurar Bernardo C. Dulasek, e vocês procuram no Instagram ou então no Facebook. E aí você manda uma mensagem falando, eu sou de tal lugar, tem alguma associação de mágica perto de mim? E aí se eu souber de alguma, eu vou te falar com quem falar também. E mesmo que não tenha, se eu conhecer algum mágico que mora perto de você, eu também vou falar, olha, tem esse mágico tal, que talvez vocês possam se encontrar e conversar sobre isso. Uhum. E a sessão de mágica, ela é isso, ela é um encontro de mágicos que compartilhando a coisa que a gente mais ama, que é mágica. E é sempre bom, eu sempre indico as pessoas a irem, porque é ótimo. Às vezes, por exemplo, vocês estão conhecendo pessoas lá que vão nas sessões de mágica que são às vezes, talvez seus ídolos, de certa forma, de você tá lá e encontrar, sei lá, o William Seven, o Charlatões, ou o Ricardo Arada, ou enfim, essas pessoas que você fala, caraca, esse mágico, porra, é meu ídolo. E aí você tá lá e encontra ele ali conversando com a pessoa. Caraca, o que tá fazendo aqui? E isso é sempre bom também, porque você consegue ter não só esse contato, mas também tirar qualquer dúvida que você queira tirar. E essas associações são de fácil acesso, né? Em geral, sim. Acho que existe uma associação de mágica só, que não é tão fácil de acessar, que é o Misdirection, que você precisa ser convidado para estar, que é uma sessão que tem em São Paulo, se não me falha a memória. São Paulo, com certeza, não me falha a memória não. E aí você precisa ser convidado para participar. E aí os sócios vão votar se você deve participar ou não, enfim, aí tem tudo essas coisas. E aí, claro, às vezes as associações de mágica não pedem uma mensalidade ou uma anualidade, e aí você paga, às vezes, por reunião, quando vem algum mágico, você vai lá e tem que pagar pela conferência dele. E às vezes as associações de mágica também pedem uma anualidade, que por exemplo, o CBI ele pede uma anualidade, mas quando vem algum mágico, se você tá em dia, você não paga absolutamente nada para estar ali, você às vezes recebe mais algum benefício. E aí tudo depende de associação para associação. Não, é interessante. Acho que respondeu a pergunta aqui do João. E fora esse projeto que você está encaminhado aí, que vai acabar o ano que vem, que você pretende que acabe o ano que vem, você tem, além disso, você tem algum sonho que você tem de conhecer alguém ou de realizar alguma coisa, não só aqui como lá fora? Boa pergunta. Não, eu acho que não. Eu acho que, assim, claro que eu ainda tenho ambições, mas não chegam a ser sonhos, talvez. E é uma coisa que também não é uma coisa que vai acontecer em um momento específico, é uma coisa que vai acontecendo com o tempo. Mas é claro que para mim é muito importante que a mágica do Brasil seja melhorada, e por isso que eu venho tentado ajudar qualquer pessoa que venha falar comigo. Se você quer criar um congresso de mágica, eu vou lá e falo, não, eu vou ajudar a escolher as atrações, vou ajudar a contactar elas, a conseguir talvez um preço mais barato para poder ser mais viável de trazer as pessoas, ou então organizando congresso, ou então se a pessoa quiser tirar alguma dúvida, fala, Bernardo, tem esse efeito aqui, o que você acha dele? Aí eu vou falar, eu acho que é isso, eu acho que poderia melhorar tal coisa. Então eu acho que para mim, talvez o mais importante seja justamente fazer a mágica do Brasil que seja melhorada e também conhecida lá fora. Eu acho bem importante. E uma coisa que eu percebi conversando com alguns mágicos, que pra mim eu olhava assim, eu falava assim, poxa, eu nunca vou conseguir falar com esse cara, né? Eu percebi que os mágicos, ao contrário de muitos famosos aí, atrizes, atores e cantores e tudo mais, eles são muito acessíveis, né? Sim, com certeza. Os mágicos são extremamente acessíveis. E não só aqui do Brasil, né? Pessoas do mundo inteiro. Se você quiser chegar, sei lá, deixa eu pensar em alguém aleatório. Por exemplo, a gente tem
o Dan Harlan, por exemplo. Dan Harlan é um mágico que todo mundo conhece, e aí só você encontrar ele no Facebook e falar: oi, Dan Harlan, eu sou mágico do Brasil e tudo mais, eu vou estar aí algum dia, você quer conversar comigo? Ou então, eu tenho uma dúvida sobre esse efeito tal, eu tenho essa ideia. Ele vai lá e vai te responder. Talvez não seja na hora, talvez demore um dia ou dois, ou alguma coisa assim, porque muitas mensagens, né? Ou, enfim. Mas eles com certeza vão te responder e eles vão ser muito amigáveis normalmente. É sempre bom. Essa comunidade mágica ela é sempre muito interessante porque ela é muito unida. Embora tenha, claro, aquelas brigas entre alguns mágicos, mas elas são em geral unidas a ponto de você ser talvez a única profissão no mundo que você, sei lá, tô em outro país, de férias, no meio da estrada, e aí do nada meu carro quebra e eu não tenho pra quem ligar. Aí eu vou lá, pego uma lista telefônica e procuro mágico naquela cidade, mágico. Aí você liga pro mágico e fala: oi, tudo bem, eu sou mágico do Brasil e não sei o quê. E aconteceu isso. Aí fala: beleza, eu vou aí te buscar. Aí ele vai lá, te ajuda, deixa você ficar na casa dele, te alimenta e tudo mais. E aonde mais no mundo que você ia encontrar isso? Sim. Eu percebo que é uma comunidade bem unida, apesar dos pesares de brigas entre alguns mágicos e tudo mais, mas ainda assim eu acho que muitos mágicos que são famosos e que estão assim, num auge muito grande, ainda assim eles têm uma conversa com o público que realmente gosta de mágica, né? Que não só estão atrás de conhecer a pessoa pela fama ou por... eu vi esse truque e eu queria aprender, você podia me ensinar. Não é só por isso, né? A pessoa que realmente gosta de mágica, que quer ir atrás, eles são bem receptivos com relação a isso, né? Sim, claro, sempre. E voltando a falar só da parte de sonhos, eu tinha um sonho que era ir pro Escorial, né? Que eu consegui finalmente. O Escorial é aquela reunião que tem do Tamariz, né? É isso? Exatamente. E o problema dessa reunião é que são só 50 mágicos, alguma coisa assim, mais ou menos 50, e você precisa ser convidado pelo Tamariz para fazer parte. Só então, isso. Cara, mas consegui. E claro, eu também eu acho que é sempre bom a gente também pensar, tipo, aonde que eu quero chegar na mágica. Por exemplo, no meu caso, eu quero tentar ajudar o Brasil a ser isso. E, claro, eu tenho aquela ambição que acho que todo mágico deveria ter, que é ser o melhor mágico possível, né? O melhor mágico. Pra mim, eu quero ser o melhor mágico do mundo. Então, claro que não tem como medir artes, mas eu quero ser o melhor mágico do mundo pra mim. Então, eu tô sempre trabalhando, estudando pra poder chegar lá, assim como todo mundo deveria fazer. E eu acho que é isso. Eu acho que, por enquanto, eu tô buscando ainda o que eu quero, porque eu consegui alcançar esse sonho que era tão grande, uma coisa tão inalcançável há alguns anos atrás para mim. E agora buscar um novo sonho para tentar também chegar lá. Porque acho que é sempre bom você botar essas metas assim, mesmo que elas sejam aparentemente absurdas, porque eu acho que com o tempo você consegue chegar lá, se você trabalhar, se você pensar, mesmo que às vezes sejam obviamente muito difíceis, por questão de dinheiro, questão de tempo, mas se você conseguir, cedo ou tarde você vai conseguir chegar. Sim, com certeza. E você pode falar um pouquinho mais sobre o Escorial ou tipo, é muito fechado? Não, eu posso falar. Eu posso falar sobre. O Escorial é um grupo de estudos que eles se encontram sempre na Espanha, na cidade San Juan del Escorial. Fica perto de Madrid, mais ou menos. E acontece sempre naquele mesmo lugar. E vem mágicos do mundo inteiro, que o Tamariz chamou, e esses mágicos debatem temas. Então, por exemplo, o tema do ano que vem. Deixa eu dar uma olhada aqui, porque eu não lembro. Esse ano não teve, ou teve? Teve, mas pela internet, e foi mais informal do que tudo, né? Mas, enfim. Escorial. Então, os temas desse ano são... Eles normalmente botam o tema de algum livro, algum mágico específico. Então, nesse caso, os mágicos são o Edgar G. Brown e Edward G. Brown, perdão, e o Al Baker. São esses dois mágicos. Então, tudo desses mágicos as pessoas vão conversar sobre. E aí, numa das reuniões com o Zoom, a gente, sobre um efeito, a gente ficou conversando lá sobre umas 3 horas só. Do Edgar. A gente tem também o segundo tema, são cartas trucadas raras.
Então raras, tipo, não é dupla cara, não é dupla face, é duplo índice, nada do gênero. São cartas realmente raras, né? Flap, enfim. Aí o outro tema são cartomagia entre 2 e 3 pessoas ou mais, 2 ou 3 mágicos ou mais, né? Mas não aquele tipo mágico, ninguém sabe que o mágico tá fazendo parte, não. O mágico faz parte, se apresenta junto, e aí... Estilo Penn and Teller, ou não? Por exemplo, Penn and Teller é uma dessas pessoas, são dessas pessoas que seriam interessantes. Mas a gente tem o próprio Tamariz também, com o Juan Anton, que ele fez o Los Mancos, né? Que o Los Mancos, eles, basicamente, eles chegavam, os dois, e eles ficavam com um casaco só, entre os dois, assim, com uma mão de fora e as outras mãos para trás. Então, eles faziam mágica em dupla, cada um usando uma mão. Caramba, que da hora! Nossa, e é uma coisa super interessante, né? Que eles fizeram há 40, 50 anos. Aí a gente tem a história da cartomagia europeia, exceto... Aí tem vários países que não são, porque já foram temas de escolha. E aí, claro, a gente se reúne durante 3 dias. E aí é meio bizarro você chegar lá, porque tem várias pessoas assim que você fala, caralho, o que eu tô fazendo aqui? Você vê... Você chega assim, você já vê o Howard Hamburg, que foi aluno da Inverno. Aí tem o Bebel ali parado, o Pete Harling, aí tem, sei lá, o Tamariz, claro. Você já vê só isso, só abrindo a porta. Só a nata da parada, né? Pois é. E aí você fala, gente, o que eu tô fazendo aqui? E aí tem várias pessoas que você não sabe quem são também, mas aí depois, quando a pessoa fala o nome, você fala, eu sei quem é, aquele mágico lá que fez aquele livro muito foda. Todo mundo fala dele, enfim. E aí a gente fica parado, tem os temas, normalmente começa no horário de lá, umas 7 da noite, mais ou menos, e vai até 5 da manhã. Caramba! E aí a gente fica debatendo os temas, que o Tamariz que escolhe os temas e ele que escolhe qual vai ser a ordem que a gente vai falar, né? Então a gente fala, onde a gente vai falar sobre não sei o quê. E aí o pessoal começa a debater sobre esse tema a fundo, fala, eu acho que teoricamente sobre essa parte desse efeito é interessante fazer isso, eu tive essa ideia também para fazer essa coisa aqui nesse efeito, eu tive essa solução para esse efeito, ou então, enfim, várias e várias coisas, e tentam realmente falar o máximo possível sobre esse tema, pegando todas as áreas e é muito, muito bom. É bizarro. Não, que interessante, porque você vê, tipo, mágicos famosos e conhecidos criando realmente ali na sua frente, né? Deve ser interessante pra caramba. Sim. Criando e discutindo, né? Na real. Sim, claro, os temas eles estão dados sempre na reunião anterior. Então, tipo, no último dia, o Tamariz fala, esses aqui são os temas do próximo ano. E aí a gente vai lá e vai estudando durante o ano inteiro e pensando e criando. E aí depois disso a gente vai estar lá para compartilhar tudo que a gente criou, todo o nosso conhecimento e tentar aportar o grãozinho de areia para esse caminhão, essa praia inteira. Entendi. Como que tá a parte de mágica que você acha aqui no Brasil, voltado pra galera que é conhecida e como que você acha que tá o nível dessa galera? Eu não sei se eu entendi a pergunta, você pode repetir? Sim. Como que você acha que tá o nível dos brasileiros mágicos que você acompanha, mágicos, sei lá, amigos seus, enfim, como é que você acha que tá o nível de conhecimento, de avanço na mágica no Brasil? Eu acho que o nível do Brasil, em geral, é um nível muito baixo, mas ele está melhorando também, porque as pessoas estão entendendo que você consegue chegar a outro nível, estão também entendendo que livros são bons ler, que é bom estudar mágica de verdade, não só o segredo em si, mas todo o resto. Então eu vejo que está melhorando, tem melhorado nos últimos anos. E claro, esses mágicos excepcionais que tem no Brasil, por exemplo, o Juan Araújo, o Araújo e o Alejandro, perdão, o Juan e Alejandro. O Ricardo Arada, o Léo Macedo, o Guilherme Gumieri, o Gui Antônio, o William Seven, o Daniel Prado, todas essas pessoas, elas estão, mesmo que elas ainda não estejam no auge do que elas poderiam estar daqui a pouco tempo, elas estão tipo, a um nível muito, muito alto, que talvez seja até um nível internacional, internacional tipo mundial. Então, claro, a gente tem muitos mágicos que são muito bons, mas eles são a grande minoria, né? Então,
É por isso que esses mágicos eles precisam aparecer mais nos lugares pra gente poder saber o que é mágica boa de verdade e se espelhar neles, de preferência. Entendi. Você já teve em alguma oportunidade de você estar fazendo alguma mágica e aí acabou errando de alguma forma? Obviamente, no começo provavelmente aconteceu, mas e você conseguiu com aquele erro contornar? Ou como que você faz isso hoje em dia, né? Se você erra alguma mágica, você consegue ter aquela habilidade para contornar aquilo para que não dê errado no final. Então, eu erro o tempo todo. Assim como todo mundo. Quem diz que não erra, tá mentindo. Eu erro o tempo todo. Inclusive, o próprio Tamariz, ele falava, se eu vou pra uma sessão de mágica fazer um show, e eu saio de lá não tendo errado absolutamente nada, aquilo pra mim foi um show perdido. Porque Caramba. é um show que eu não aprendi nada. Porque sempre que você erra, você aprende alguma coisa. Uhum, sim. Então, eu o tempo todo eu tô errando, eu tô correndo riscos que às vezes não funcionam, às vezes funcionam. E claro, muita gente acha que... E aí, claro, se você erra, você improvisa, né? Uhum. Você não vai chegar e ficar tipo, droga, errei. E aí, e é isso. Exatamente. Você vai improvisar, você vai fingir que aquilo era realmente o plano desde o começo e que tudo isso foi só um plano diabólico seu para chegar até ali. E assim como também, às vezes você não erra, mas às vezes você consegue uma coisa melhor do que você queria, né? Sim. E isso tudo é muito interessante você parar pra pensar, porque, claro, muitas pessoas acham que improvisar é fazer a primeira coisa que vem na sua cabeça. Claro que a princípio, quando você está começando na mágica, você não tem experiência nenhuma, realmente você faz a primeira coisa que tem na cabeça, o miguezão lá, mas depois de um tempo, depois de alguns anos, você vai tendo essa experiência. Então, quando você vai improvisar, você não vai pegar a primeira coisa que vem na sua cabeça. Na sua cabeça, ela vai pegar aquilo que provavelmente já aconteceu antes ou que aconteceu de uma maneira parecida, e você vai pegar a melhor solução para aquele momento. Uhum. E por isso que eu digo que improvisar não é você fazer a primeira coisa, e sim a experiência. E claro, você também, por exemplo, muita gente, ela, quando erra, ela tem algumas coisas possíveis de se fazer. Às vezes elas podem ficar nervosas, às vezes elas podem falar, gente, desculpa, não deu certo. Uhum. E isso é horrível, né? Porque você está matando o efeito, você está realmente mostrando e desistindo. Sim, sim. Então, eu vou explicar o que é improvisar aos olhos do Henry Evans, que para mim é a maior referência sobre a mágica que não pode ser explicada. Uhum. O que é a mágica que não pode ser explicada? A mágica que não pode ser explicada, ela é uma mágica da Inverno, em que ela não pode ser explicada, por isso que tem esse nome, porque ela é basicamente improvisação, você nunca sabe aonde ela vai dar. E o Henry Evans, ele é o melhor mágico para isso, ele tem milhares de horas gravadas de saídas diferentes para cada efeito, e se você ver ele algum dia fazendo mágica ao vivo, você vai ver que é bruxaria, porque ele tá... Se você entender como ele pensa, você começa a ver que ele chega numa soluções absurdas, assim. Então, o Henry Evans, ele aprendeu primeiro o que é quando você errar, o que você precisa fazer quando improvisar, quando ele estava vendo um mágico chamado Charlie Brown na televisão. E o Charlie Brown, ele estava fazendo uma mágica que era os trilheiros, né, que eram com 3 cartas, e aí tem uma carta extra, o segredo, né? E aí, eventualmente, o Charlie Brown, ele estava mostrando, e ele mostrou sem querer o outro dorso da carta. Ou seja, mostrou aqui quando não podia. Que era o segredo. Isso na televisão. Caramba. E aí, claro que muitos mágicos agora poderiam simplesmente juntar e botar debaixo da mesa para tentar organizar de volta, e aí depois ficariam tremendo, ou então fingiriam que nada aconteceu e ficariam agora nervosos, enfim. Mas o Charlie Brown, ele fez uma coisa genial, que foi, ele estava aqui, e aí quando ele mostrou, ele viu que não tinha mais o que fazer, né? Então ele falou, câmera, foca aqui, foca nessa carta. E aí a câmera deu zoom, aí ele falou, você já viu uma carta com 2 de copas de um lado e o 10 de espadas do outro? E aí o apresentador falou, não. Aí ele, e eu também não, é por isso que eu não vou mais jogar com você. E aí ele terminou. E aí esse foi o momento que o Henry Evans entendeu que se você estiver vendo, se acontecer alguma coisa errada, você fala exatamente o que você está vendo, porque não existe nada mais verdadeiro do que está acontecendo. Você não pode ficar nervoso, você precisa olhar com aquela cara de como se nada estivesse acontecendo, de, tá vendo isso aqui? Já viu uma carta de dupla cara assim? Eu também não. Então,
é bom porque te dá tempo de pensar sobre qual vai ser a solução, e aí depois disso te deixa a mostrar a solução. Porque, claro, não tem como você falar que a pessoa não viu essa carta duplicada. Né? Não tem como você fingir que não aconteceu. As pessoas viram e pronto. E aí é muito bom, porque o Henry, eu vou contar uma história do Henry também. Ele estava fazendo mágica para as pessoas, fazendo uma sessão lá para alunos e leigos também. Uhum. E ele estava terminando com um efeito chamado coincidência total, né? A versão dele. E terminava com todas as cartas coincidindo. Era cortado de 2 lados, e aí essa carta eram 5 de paus, a outra eram 5 de espadas, aí eram 7 de copas, 7 de ouros, enfim, todas as cartas coincidiam. Mas ele teve um problema, que ele errou essa mágica e não funciona nenhuma carta, nenhuma. E aí, claro, o que você faria se você estivesse no lugar dele? Você provavelmente não faria nada, você faria... que merda, deu errado. Exatamente. Mas o Henry Evans não, o Henry Evans é genial. Então o que ele fez foi o seguinte, ele chegou e falou, todas e cada uma das cartas coincidiam, e agora ele estava falando exatamente o que ele estava vendo. Ele falava, o 9 coincide com o valete, o 5 coincide com o 7, o as com dama, o 2, todas e cada uma das cartas. Já. E aí, como as pessoas viam que ele estava tão eufórico, tão na apresentação do efeito, como se nada tivesse dado certo, as pessoas estavam pensando, eu não tô entendendo, mas ele tá tão certo que acho que eu devo ser meio burro, então... E aí, claro, depois disso ainda, porque o Henry Evans é muito cara de pau, depois disso veio o aluno dele e falou, Henry, eu gostei muito do show, foi maravilhoso, mas o último efeito eu não entendi exatamente o que era. Aí o Henry, pela cara dele de cara de pau mesmo, ele falou, como assim você não entendeu? Olha só, o 4 coincide com o rei, porque um deles é uma figura, o outro é um número, e um é de cada preto e vermelho. O 2 coincide com o 8 porque, se você vai pensar, eles são as cartas a menor e a mais alta de um dígito só, claro que sejam pares. Um é preto e outro é vermelho, claro. Então aqui, por exemplo, a gente tem o rei e o 6 pelo mesmo motivo. Um é uma figura, o outro é um número. Um é preto e outro é vermelho. Sempre assim. O 7 de paus e o 9 de copas, eles dois são os maiores valores altos, ímpares, e um preto e um vermelho. Sempre isso. Mas, por exemplo... E aí a pessoa ficou tipo, tá, valeu. E foi embora. Então, da Vernon sempre falava. Como é que era? Confusão não é mágica, mas eu adicionaria. Mas se não houver mágica, crie confusão. Entendi. Não, bem legal. Eu acho que foi uma experiência interessante ali para quem tava vendo. Né? E tipo assim, e no final das contas acabou passando, sabe? O que era. Porque ali ele provavelmente não deve ter falado, o final vai ser exatamente esse. Mas ele. Não, claro. Tipo... Não, mas mesmo que fosse, mesmo que ele falasse, o final todas as cartas vão coincidir. Ele ia chegar lá e ele vai fingir que todas as cartas coincidiram, vai dar uma maneira de pensar. Porque, claro, o Henry tem uma experiência gigantesca, né? Então ele vai achar uma solução e vai escolher a melhor delas para aquele momento, para que mais vai aí. Então muitas pessoas elas me perguntam, o que você faria se não fosse a carta? E é difícil eu explicar porque não depende só de não ser a carta, por exemplo. Depende do ambiente, tudo mais. Depende de onde a carta tá, depende de onde a outra carta tá, depende do que eu já falei, do que as pessoas estão sentindo, do que eu tô sentindo. Então, mesmo que tudo fosse igual, exatamente igual, mas as pessoas estivessem sentindo uma outra coisa, ou seja, uma dessas coisas variassem, né? Ou que as pessoas não estivessem sentindo a mesma coisa que estavam sentindo antes, eu vou fazer uma coisa diferente porque naquele momento aquela vai ser a melhor escolha. Entendi. Não, é bem interessante ver esse lado, né? De que, tipo, depois de um tempo você começa a ter esse conhecimento para que, quando você apresente alguma mágica, não que no final não dê errado, mas que você consiga improvisar para que aquilo seja uma experiência bacana para quem está assistindo, né? Sim, claro. Bernardo, só uma última colocação. Você tem uma mágica publicada aí que é bem conhecida, que é o Good Tuition, né? Como que foi o processo para você criar essa mágica? Então, na verdade, essa mágica eu criei há muitos anos antes, né? E, como sempre, eu nunca crio algo para vender. Eu alguma coisa para poder solucionar meu próprio problema e o que eu estava pensando naquele momento.
Então, isso aconteceu há muitos anos atrás, quando um amigo meu chamado Matheus Leone, que inclusive mora no Rio também, ele também fazia mágica naquela época, ele hoje em dia não estuda mais, mas enfim. E aí ele falou, cara, ia ser muito legal se a gente criasse a tripla intuição do Dani, mas com baralho normal. Aí eu falei, boa ideia. Aí eu comecei a pensar, eu comecei a martelar isso na minha cabeça, eu falei, talvez estruturalmente seja melhor isso, porque a parte boa da estrutura do efeito é que eu não toco depois disso, então seria bom manter isso, então como que eu vou fazer isso? E aí eu tentei solucionar esse problema, e essa foi a solução que me ocorreu, né? E aí, claro que com o tempo eu fui melhorando isso, porque como fui fazendo isso para várias e várias pessoas, isso foi se tornando cada vez melhor. E é isso. E aí eu tava lá na Murphy's, e aí o pessoal falou, cara, a gente queria publicar alguma coisa sua, qualquer coisa, não sei o quê. Aí eu falei, tá, vou fazer o seguinte, eu vou dar algumas opções para vocês, depois deles me encheram o saco durante 2 dias, assim. Eu tava falando, não quero publicar nada. E aí eu falei, vou dar 5 coisas e vocês escolhem qual delas. Aí depois, a gente não pode escolher mais de uma, não? Eu falei, não, uma só. E aí eles escolheram uma outra, na verdade. E aí eu falei, você tem certeza que você quer essa? Não prefere outra? Não prefere... Aí eles falaram, não, a tripla intuição, então. Aí eu daria. E aí a gente gravou lá, enquanto eu tava lá. Eu estruturei as coisas que eu precisava falar, que eu achava que eram importantes no efeito, sobre a construção, sobre detalhes. E foi isso. E vendeu absurdamente bem, né? Comparado com qualquer download. Porque download em geral já vende mal. E, nossa, vendeu muito bem, muito melhor do que eu esperava. E é isso. E é basicamente uma adaptação da tripla intuição do Dani. Exatamente, é uma adaptação dessa tripla intuição com baralho normal, né? E aí é aquela coisa, é você fazer o melhor pro melhor momento. Então, não tô dizendo que a minha tripla intuição é melhor, só tô dizendo que ela é para um momento diferente do que o do Dani é. Sim, entendi. O Dani é maravilhoso, eu inclusive cito no DVD que é muito melhor do que a minha, em várias questões, mas a minha também, ela tem coisas que são positivas em relação ao do Dani, e são bons para momentos diferentes, para você encontrar qual é o melhor momento para você fazer. Entendi. Bernardo, de verdade a gente está encerrando aqui, já passou 1h e pouquinho aí da nossa conversa. Eita, muito obrigado de verdade pela sua participação. Agradeço todo mundo que estava acompanhando o ao vivo aí. Vai estar disponível aí nas outras plataformas, no YouTube vai ficar gravado, e vou disponibilizar também no podcast, lá no Spotify, então Magicast, tá? E obrigado de novo por ter participado, obrigado por ter tomado esse tempo aí pra gente conversar, e eu acho que foi bem bacana. Eu que agradeço, muito obrigado por me chamar. Valeu, gente. Um abração para todos vocês. Muito obrigado, até uma próxima. Falou.